Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha a entrevista de hoje na tela da TV Antena 10, mas você já sabe, você pode rever essa entrevista, algum trecho, nas redes sociais da TV Antena 10, no nosso canal do YouTube e também no portal a10mais.com. Então vem comigo, porque esse assunto de hoje do nosso interesse, chama a atenção de muita gente. A gente vai tratar sobre a economia. Muita gente já pensa que assunto chato, Lídia, é esse, economia. Mas a gente sabe que a economia está no nosso dia a dia e tem reflexos diretos na nossa vida. E nunca, né, para nós brasileiros, pesou tanto no nosso bolso, né? A gente está aí lidando com a questão da alta do preço dos alimentos, é a taxa Selic, mas será que o cenário econômico para o nosso Brasil é assim tão negativo? Quem vai responder isso para a gente é quem entende do tema. Por isso, a gente conversa a partir de agora com o economista Givago Gonçalves. É um prazer recebê-lo aqui no nosso A10 Cash. Obrigado, Lídia, pelo convite. Obrigado à TV Antena 10. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigada, é sempre um prazer conversar com o senhor sempre nos ajuda com os temas da economia e cada vez mais a gente fala, né, no noticiário local, nacional, sobre assuntos relacionados à economia, porque eles estão ali no nosso dia a dia. Eu pergunto ao senhor, o cenário econômico para o Brasil agora em 2025 e também em 2026 é tão negativo assim? Porque quando a gente olha os números, é a inflação, é a taxa Selic, parece que a coisa não vai tão bem assim. Tem alguns indicadores que são positivos, como por exemplo o mercado de trabalho está bastante aquecido. Sim. A gente, até ano passado, a gente chegou a uma média, uma taxa média de desemprego de 6,6%, que é bastante baixa. Então, na parte do mercado de trabalho estamos bem. O crescimento econômico foi bom ano passado, 3,4%. Agora também nem tudo são só flores, né? Nós temos também a questão da inflação. A inflação foi de 4,83% ano passado, acima da meta. Lembrando que essa meta ela é estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, era uma meta de 3%, podendo chegar no máximo a 4,5%. Ou seja, a gente extrapolou o teto dessa meta um pouco. Então a inflação realmente está se acelerando. A expectativa para esse ano é que a inflação seja maior do que a do ano passado, ou seja, que a inflação desse ano seja algo em torno de 5,6%, e a tendência é que o crescimento econômico seja bem menor do que do ano passado, algo em torno de 1,99%. Então a gente está num cenário de aceleração inflacionária ao longo desse ano e de redução de crescimento econômico. Então tem um cenário bastante desafiador e além de todas as questões internas que a gente tem todo um cenário internacional bastante complexo por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, que impacta a gente. Tem também a mudança da presidência dos Estados Unidos, o Trump decidiu taxar vários produtos de vários países, né? Se a gente for ver, os estudos econômicos mostram que quanto mais liberdade econômica, melhor. E ele está indo na contramão disso, ele está taxando vários produtos, isso daí tende a ter um impacto inflacionário no mundo todo e um impacto negativo sobre o crescimento econômico. Quando o senhor traz esse dado, nós tivemos um crescimento econômico. Uhum. Esse dado, quando nós leigos, né, que não somos ali da área da economia, né, como eu e quem está nos acompanhando agora nesse momento, quando a gente ouve esse dado, parece que nós estamos num cenário muito bom, né? Teve ali um crescimento econômico, Uhum. mas ao mesmo tempo, quando a gente observa o nosso dia a dia, né, principalmente a questão da inflação que está doendo no bolso, Sim. principalmente das pessoas mais pobres, parece que esse dado ele é meio fora da realidade. O que que na prática significa dizer que nós tivemos esse crescimento econômico? Na prática, o crescimento econômico, a gente está analisando a variável PIB. O que é PIB? É o Produto Interno Bruto. Ele soma, em termos de valor monetário, todos aqueles bens e serviços finais que são produzidos dentro do território nacional, ou seja, dentro do Brasil, no decorrer de um determinado período de tempo, um ano. Então, quando eu digo que o PIB cresceu 3,4% ano passado, significa dizer que a produção
de bens e serviços finais na economia aumentou 3,4%. Isso daí é importante, sobretudo porque, assim, se você está aumentando essa produção, você está gerando riqueza para as pessoas, né? Então, a riqueza vai ser gerada a partir desse aumento da produção. E, por conseguinte, isso daí é uma das razões do mercado de trabalho estar aquecido, porque quando a economia está crescendo, o desemprego cai. Se a economia ela para de crescer ou entra em recessão, o desemprego começa a aumentar. Então, é importante a economia sempre estar crescendo para poder estar sempre gerando novos postos de trabalho, melhores postos de trabalho, com remunerações melhores e assim reduzir o desemprego. Agora sim, as pessoas elas sentem muito, elas não sentem tanto esse indicador, elas sentem muito mais os preços quando elas vão no supermercado. Então, no final das contas, as pessoas têm aquela impressão de que está tudo muito ruim. Tem coisas boas acontecendo, mas também tem coisas que não estão boas, como é o caso da inflação, sobretudo a inflação de alimentos, né? A gente pega a inflação do ano passado, foi 4,8%, um terço dessa inflação foi só no item alimentos e bebidas. Se você pegar apenas o grupo de alimentos e bebidas, o aumento chegou a quase 8%. Então, é um aumento bastante considerável. Então, as pessoas estão indo ao supermercado e estão comprando cada vez menos, porque o salário não acompanha esse crescimento do nível de preços, então as pessoas cada vez que vão ao supermercado voltam com menos bens e serviços, e aí as pessoas têm aquela impressão de que as coisas estão piorando. E todo mundo fica na expectativa de que o governo possa tomar medidas, né, que a curto prazo, né, na nossa vontade seria a curto prazo, né, ocorresse ali medidas que tivessem um impacto na redução dos preços, né. Alguns estados, como o Piauí, tomaram essa decisão de zerar o ICMS sobre alguns itens da cesta básica. Só que a gente sabe que no preço, o que consta ali no preço vai além do ICMS, né. Essa medida de zerar vai ter um impacto real ali na redução dos preços? Foi uma boa medida, né, foi importante ela ter sido tomada, agora isso daí o tempo dirá. A tendência é que não seja um impacto muito grande, como as pessoas esperam e gostariam que fosse, Sim. né. Até porque, assim, a raiz do problema desse aumento do preço dos alimentos tem a ver com o clima, essas mudanças climáticas que os gestores públicos insistem em não levar em conta isso daí. Então essas mudanças climáticas, inclusive já tem estudo feito aqui para Teresina, que mostra o impacto do calor extremo aqui, que mostra que cada vez mais nós vamos ter períodos de seca mais longos e períodos de chuva mais escassos, porém quando essas chuvas vierem, elas virão com uma maior intensidade. Então as mudanças climáticas, elas estão ocorrendo no mundo todo, isso tem prejudicado a produção agrícola. Então a gente tem vários itens aí, como por exemplo o café, que ocorreu uma questão de perda de safra aqui no Brasil, no Vietnã, que é também um dos maiores produtores mundiais de café junto ao Brasil. Então essas mudanças climáticas fazem com que se reduza a oferta desses produtos agrícolas no mercado e, por conseguinte, ocorre um aumento de preço, né? A gente também tem uma questão que praticamente a safra é muito transportada por rodovia, combustível está muito caro, isso encarece. Então a gente pega aí de um lado esse aumento do custo de produção por conta de mudanças climáticas, redução da oferta, e aí o preço aumenta. Então, assim, o imposto é apenas um dos componentes. Ajuda essa isenção, mas não resolve o problema. E que medidas, então, o governo poderia, tomar no sentido de tentar amenizar essa inflação? Eu sinto falta do governo uma política realmente nacional, organizada, para poder. O Brasil, se você for ver a grande maioria dos itens agrícolas, o Brasil ou é o maior produtor ou está entre os maiores produtores do mundo. Não à toa a gente diz que o Brasil é o celeiro do mundo. Sim. E eu considero um absurdo o Brasil ser o celeiro do mundo e ter comida tão cara. Então, realmente falta uma política nacional de abastecimento, de incentivo ao pequeno e ao médio produtor, até porque os grandes produtores, eles tendem a exportar. Tudo bem, isso daí gera divisa para a gente, é importante, mas é importante que a gente incentive cada vez mais o pequeno e o médio produtor, porque são eles sim que realmente fornecem, botam a comida na mesa do trabalhador brasileiro. Então, incentivar isso daí com crédito subsidiado para aumentar essa produção de
produtos agrícolas e assim fazer com que o preço dos alimentos caia, chegue mais barato para a mesa do trabalhador brasileiro. Aí quando o senhor coloca essa questão do pequeno produtor, a gente lembra que é uma bandeira até do governo, né, do governo petista, essa questão da agricultura familiar, né. No caso aqui do Piauí, o governo já contratou um empréstimo milionário, né, para essa área da agricultura familiar, mas mesmo assim o senhor coloca essa dificuldade, né. Quais são os empecilhos então para essa maior competitividade da agricultura familiar? Já existem alguns incentivos, mas realmente a gente precisa ampliar esses incentivos, aumentar as linhas de crédito para os pequenos e médios produtores, também aumentar o auxílio que é dado, sobretudo via Embrapa, como produzir mais, aumentar a produtividade agrícola nessas pequenas e médias fazendas. Então, realmente precisa de um maior apoio. Existe um apoio, mas realmente esse apoio precisa ser ampliado para que a gente consiga ampliar a produção agrícola, sobretudo nesses pequenos e médios. Mas quem está assistindo a gente agora quer saber realmente, quando, a gente terá uma redução no valor dos preços. Tem essa perspectiva ou eles vão se manter nesse patamar? Olha, com essa questão da redução da alíquota, a tendência é que nos próximos meses, ocorra uma redução. Hum. Agora, o de quanto é sempre muito complicado da gente mensurar pelo seguinte, porque às vezes, quando o governo ele reduz uma alíquota, o empresário ele não tem nenhuma obrigação de repassar isso para o consumidor final. Ele pode ou não repassar, né? Então, às vezes, a gente tem, ao longo da história econômica, a gente vai estudando, então tem vários momentos da história que o governo dá uma isenção fiscal e o empresário ele só repassa parte daquela isenção ou não repassa nada. Até porque a lógica, às vezes, do empresário é o seguinte: olha, se eles estão comprando esse meu produto, um exemplo hipotético, a R$ 10, Aham. reduziu a alíquota. Se eles estavam comprando por R$ 10, mesmo reclamando, então eles conseguem comprar por R$ 10. Hum. Então eu prefiro manter, e aí aquela redução do imposto acaba se transformando em aumento da margem de lucro do empresário e o consumidor, infelizmente, nem sempre vê aquilo dali. Aqui não é a questão do combustível. O combustível, quando tem um anúncio que vai aumentar, no dia seguinte o posto já aumentou. Quando diz que vai reduzir, demora um bom tempo para os postos de gasolina reduzir o preço. Então acaba que os empresários utilizam essas variações para poder aumentar sua margem de lucro, ainda que momentaneamente. Então, esse discurso do governo, né, de que a população tem que cobrar dos empresários, tem que ficar atento ali no preço na prateleira do supermercado, não é o governo tentando realmente jogar a culpa no setor empresarial. Os empresários também acabam muitas vezes, vou dizer assim, agindo de má fé nesse sentido e não contribuindo. Às vezes o empresário ele acaba aproveitando essa redução da alíquota ou isenção da alíquota apenas para aumentar sua margem de lucro, e aí vai depender de cada um. Por isso que é importante, assim, na economia, quanto maior a concorrência, melhor, né? Então tudo depende muito da concorrência. A gente sabe que setores que têm pouca concorrência, quando o governo ele dá uma isenção fiscal, isso acaba não chegando para o consumidor final. Agora, em mercados que são altamente competitivos, ou seja, que há uma elevada concorrência, o que é uma elevada concorrência? É um grande número de pessoas ofertando aquele mesmo produto ou serviço, né? Então, quando tem essa concorrência elevada, quando tem uma isenção fiscal, uma redução da alíquota, isso acaba chegando no consumidor final por conta da concorrência. Agora a gente sabe que o Brasil não é uma ilha, né, que Sim. está no mundo, né, e o que acontece lá fora impacta diretamente aqui nas decisões políticas e também econômicas, né, que são tomadas no nosso país, como essa questão com os Estados Unidos, essa posição do presidente norte-americano com relação aos outros países, essa política econômica de Trump vai impactar países como o Brasil, ou já está impactando, né? O Trump ele está partindo de um diagnóstico de que a indústria americana foi muito enfraquecida nas últimas décadas, né, por conta de uma elevada carga tributária, questões ambientais, etc. Então, grandes empresas saíram dos Estados Unidos e foram se instalar em outros países, sobretudo ali no México, no Canadá e alguns países asiáticos, como a própria China, que é a grande concorrente dos Estados Unidos no mundo hoje. Então, ele está procurando fazer com que essas empresas voltem.
Então, ele está procurando reduzir a alíquota de imposto e ele está procurando taxar os concorrentes internacionais dos Estados Unidos. Porque na avaliação dele, da equipe econômica dele, os acordos comerciais firmados anteriormente só beneficiam um lado, que são dos outros países, que os Hum, Estados Unidos saem prejudicados. Então, ele está elevando a alíquota, a gente viu ele elevar a alíquota sobre negócio de alumínio, aço e outros produtos, que é para poder incentivar a indústria americana a fazer a América grande de novo. Só que isso daí também tem uma série de implicações. Em primeiro lugar, a questão inflacionária, né? Porque assim, a partir do momento que ele resolve taxar o alumínio e o aço dos outros países, a indústria americana do alumínio e do aço não consegue atender toda a demanda imediatamente, sim. porque é uma indústria que tem um longo período de maturação do produto. Então isso daí vai gerar uma pressão do nível de preço no próprio Estados Unidos. Então, a tendência é que a médio prazo ocorra uma aceleração da inflação dentro da economia americana por conta dessas medidas, porque ele está, em outras palavras, protegendo a indústria nacional, está fechando o país para transações econômicas. Isso tende a provocar um aumento do nível de preço. Então, tem um lado bom, porque vai proteger a indústria americana, procura incentivar a volta de empresas americanas para o país. Tem um lado bom de geração de emprego, mas tem um lado negativo que isso daí deve gerar uma pressão inflacionária. E tem um outro ponto também que é bastante controverso, porque a gente sabe que países desenvolvidos hoje, que foi o que aconteceu ao longo da história, a agricultura empregava muito, começou a utilizar tecnologia, as pessoas saíram da agricultura para ir trabalhar na indústria. Por isso que houve o êxodo rural, as pessoas começaram a sair do campo para as grandes cidades para trabalhar na indústria. Países desenvolvidos hoje, tanto a agricultura quanto a indústria é intensiva em capital, ou seja, utiliza uma grande quantidade de capital, de máquinas e equipamentos com tecnologia de ponta, que dispensa uma grande quantidade de mão de obra. Então a gente percebe que hoje, sobretudo países desenvolvidos, a grande massa de trabalhadores está ali no setor de serviços, trabalhando como médico, engenheiro, arquiteto, etc. Então ele está querendo voltar à indústria americana, fazer a indústria grande de novo, gerar emprego, mas a gente sabe que cada vez mais que essa indústria crescer, mais tecnologia ela vai utilizar e mais ela vai gerar desemprego. Então, assim, o ideal realmente é que se procure gerar emprego, sobretudo no setor de serviços, que é isso que acontece nos países desenvolvidos do mundo. É esse para o cenário interno norte-americano, Isso. mas para o cenário interno do Brasil, né, que é um dos países aí que está sendo alvo das taxas, impostas por Trump. Bem, para o Brasil e para o resto do mundo, isso daí é ruim porque diminui as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Agora sim, diminui as exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas também abre espaço para o Brasil procurar outros parceiros comerciais. Ah, Estados Unidos, vocês não querem comprar os nossos produtos, estão querendo limitar, tudo bem. Existem outros países que vão ter interesse, a começar pela China, que é a segunda maior Sim. economia do mundo hoje. Então, assim, será se no agregado essa medida é boa para os Estados Unidos? Eu vejo que isso daí é pior para os Estados Unidos do que para o resto do mundo, porque a tendência é que os outros países do mundo vão transacionar entre si. Ah, Estados Unidos, você quer limitar as suas importações? Tudo bem, então a gente vai vender para os outros países do mundo. Mas, assim, num primeiro momento, para o Brasil é ruim porque tende a reduzir as exportações. Então, vai ser necessário realmente muito jogo de cintura do governo brasileiro, procurar novos parceiros, fechar novos acordos para poder substituir a essa parte da produção que era exportada para os Estados Unidos começar a exportar para outros países. De outra forma, os Estados Unidos, querendo ou não, está empurrando o resto do mundo para a China, que é a segunda maior economia do mundo hoje. E a Europa, né, a gente sabe dessa relação do Brasil com a China, essa relação comercial, né, que é muito forte, Sim, e pelo que o senhor coloca, vai se fortalecer, né, sim. ainda mais com essa medida norte-americana e com os países europeus, né, principalmente a União Europeia. A tendência também é se intensificar, né, até por conta tá aí o acordo do Mercosul com a União Europeia, então a tendência é o Brasil, assim como, por exemplo, o México, a própria presidenta do México já anunciou que vai procurar outros parceiros comerciais. "Ah, não quer comprar da gente, então a gente vai procurar outros parceiros". Então a tendência é das relações comerciais do Brasil, sobretudo com a China, com a União Europeia, América Latina, se intensificar procurando exportar esses produtos que antes iam para os Estados Unidos.
A gente sabe que as decisões econômicas, elas são muito motivadas pelas decisões políticas, né, os posicionamentos políticos, e essa decisão econômica de Donald J. Trump, ela é muito levada ali pela posição política, né, e a política que ele, interna e externa que ele está tentando construir. A longo prazo, economicamente, essa posição política pode ser um tiro no pé? Para os Estados Unidos, acredito que sim. Porque aí ele está, por exemplo, a gente pega ali a questão da Ucrânia e da Rússia, né? Então a Ucrânia tentando firmar relações com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos, e o Trump ele quer, a fina força, acabar ali com a guerra. Tudo bem, assim, a Rússia invadiu a Ucrânia, aí os Estados Unidos que estão dando apoio econômico e militar para a Ucrânia. Os Estados Unidos está com um problema de um déficit bastante elevado, dívida pública crescente, então ele quer reduzir o lugar dele. Olha, vocês se resolvam aí que eu não vou mais botar dinheiro nessa guerra. Então é isso que o Trump está querendo fazer. Beleza, isso daí é um direito dele, é um direito dos Estados Unidos. Agora, a partir do momento em que ele toma essa decisão, os outros países vão pensar, mas qual vai ser a vantagem de eu me aliar aos Estados Unidos? Se quando um inimigo invade o meu território, eu não tenho nenhum tipo de suporte, nem econômico, nem militar, do meu principal parceiro. Então, assim, tem uma série de implicações que eu não sei se ele mensurou bem, né? Você até tocou nessa questão de economia e política. Eu sempre digo que nós, economistas, a gente apenas apresenta os cenários para os políticos. Ó, tem um cenário A, se você não fizer nada, o resultado é esse. O cenário B, que se você fizer, o resultado é esse. E se você ficar ali no meio do caminho, vai ser esse o resultado. Mas a decisão final é sempre política. Eu não sei se o Trump realmente ele mensurou bem o resultado dessas políticas que ele está adotando. Ele pode estar isolando os Estados Unidos, tanto economicamente quanto militarmente. Por exemplo, a União Europeia anunciou um forte investimento, salvo engano, da ordem de 800 bilhões na indústria bélica, né? Então, assim, os países vão se rearmar, já que eu não posso mais contar com os Estados Unidos, então vamos aqui voltar a fazer os nossos investimentos. Isso daí pode até acabar empurrando alguns países a se aliar com a China. É, e geralmente a última decisão é mesmo a política, né. Uhum. Eles muitas vezes fecham os olhos e os ouvidos aí para É, os conselhos dos economistas. Mas o que acontece lá influencia também aqui na nossa taxa de juros, né, sim. nesse cenário que a gente está vivendo e ultimamente no noticiário econômico, todo mundo ouve falar dessa Selic, né, a taxa básica de juros, e muitas vezes parece uma discussão fora da nossa realidade, mas a Selic está ali presente no nosso dia a dia, né, e muitas decisões que nós tomamos financeiramente no nosso dia a dia tem essa influência da Selic, né. Sim, a taxa de juros Selic é a taxa que vai servir de norte para todas as taxas de juros que são praticadas no mercado. A taxa de juros Selic, ela é determinada pelo Banco Central, que é o chamado Banco dos Bancos, né? A taxa de juros Selic está atualmente em 14,25% ao ano, né? E aí, quanto maior essa taxa de juros Selic, mais os bancos vão aumentar suas taxas de juros, porque a gente sabe que tem uma série de taxas de juros praticadas no mercado, taxa de juros para financiar um carro, para financiar uma casa, pegar um empréstimo para fazer um investimento ou, enfim, quitar uma dívida, adquirir algum bem, mais caro. Então, assim, quanto maior é a taxa de juros Selic, mais as taxas de juros praticadas no mercado aumentam. Então, se torna mais caro você comprar um imóvel, se torna mais caro você comprar uma casa. Aquele empresário que decide ampliar a sua empresa, se torna mais caro ele pegar um dinheiro emprestado. Então, quanto maior essa taxa de juros, pior é para o consumo e pior é para o nível de investimento da economia. E, por conseguinte, lá na ponta será pior para o crescimento econômico. Porque o que é que impacta o crescimento econômico do Brasil, de um país, no geral? São basicamente quatro variáveis. É o consumo das famílias, é o nível de investimento, que aí está incluído tanto o investimento do governo quanto o investimento privado, né? Nós temos também os gastos do governo e nós temos o chamado saldo da balança comercial, que é a diferença entre exportações e importação. Exportação é quando você está vendendo bens e serviços para os outros países, importação é quando você está comprando bens e serviços dos outros países. Então, são basicamente essas quatro variáveis que vão impactar o crescimento de uma economia. Então, quando você eleva essa taxa de juros Selic, isso tem um impacto negativo sobre o consumo das famílias, porque as pessoas vão pensar duas vezes para pegar um
empréstimo para financiar um carro, pegar um empréstimo para financiar uma casa, etc. E tem um impacto negativo sobre investimento também. Então não é o momento para fazer um financiamento, financiar uma casa, financiar um carro, esse não seria o melhor momento. É um momento bastante delicado, porque as taxas de juros estão bastante elevadas. Agora, lógico, cada pessoa tem a sua situação financeira, né? Então, se você já tem uma boa poupança e você realmente quer adquirir aquele, sobretudo casa, né? Que é o sonho do brasileiro, Sim, ter ai- casa ai- própria. ainda é o sonho do brasileiro ter a casa própria, então vale a pena você fazer esse investimento. Cada caso vai ser um caso. Agora, se você praticamente não tem dinheiro para dar de entrada e você pretende financiar todo ou quase todo, aí realmente você vai pagar muito juro. Então é melhor você procurar fazer uma poupança e aí esperar essa taxa de juros cair. A tendência é que próximo ano comece a cair, essa é a expectativa do mercado. E aí você faz uma poupança e quando você já tiver um bom valor para dar uma entrada, seja na casa ou no carro, você dá esse valor de entrada e o restante você financia. O senhor falou dessa expectativa de queda, que fatores, devem acontecer para que essa queda se concretize no próximo ano? A expectativa é que esse ano a gente encerre esse ano com a taxa de juros Selic na casa de 15%. Ou seja, hoje está 14,25. Então a tendência é que aumente ainda algo em torno de 0,75 pontos percentuais. Então a inflação, ela está começando a dar alguns sinais, o que indica que a partir do segundo semestre ela vai começar a retroceder. Vai começar a diminuir. Então, a partir do momento que essa inflação começar a diminuir, lá pelo segundo semestre, isso daí vai permitir que o Banco Central estabilize a taxa de juros e a partir do próximo ano comece a reduzir. Só que realmente a gente tem um cenário muito incerto ainda, sobretudo um cenário internacional, né? Ninguém sabe quando essa guerra vai acabar da Ucrânia com a Rússia e sob que circunstâncias. A gente não sabe quais novas medidas o Trump vai adotar. Eu até brinco, olha, acho que o jornalista está fazendo festa com o Trump, porque todo dia tem uma medida tão É uma bomba a é, cada hora, todo é uma dia tem bomba. uma medida assim, é animado o negócio, não falta notícia não para dar. Então, assim, o Trump ele realmente está, pelo menos nesse início de governo, ele está bastante intenso com as medidas, e medidas muito fortes, que têm um forte impacto. Então, vamos ver se ele vai voltar atrás no futuro, se ele não vai, ou se ele vai intensificar a política econômica até aqui estabelecida, porque tudo isso daí afeta muito o Brasil. Assim, a gente vive num mundo altamente globalizado, né? E aí não tem como essas medidas não afetarem o Brasil. Então isso daí tudo vai ter um impacto sobre a inflação do Brasil, e sendo que próximo ano é um ano de eleição aqui no Brasil, né. Sim. Então, assim, também vai depender muito do quão incerto estiver esse cenário na política, né, porque quando o cenário está bem desenhado, quem deve ganhar é o candidato X, então fica mais fácil do mercado precificar e analisar como é que vai ser a política econômica daquele candidato que sair vitorioso. Agora, se a gente tiver uma eleição muito intensa, entre 2 ou 3 candidatos, aí fica muito difícil o mercado avaliar quem é que vai ganhar, então já se torna mais cara a precificação, é um nível de incerteza maior e aí tudo tende a aumentar e a taxa de juros Selic, isso gera uma pressão sobre a taxa de juros Selic. E por falar na influência política na economia, toda vez quando a gente entrevista algum membro do governo, né, do governo Lula, algum parlamentar, principalmente do PT, quando a gente fala em economia, eles sempre usam esse argumento da geração de emprego, né, colocam ali, para dizer que não, que a economia vai bem, porque está gerando emprego e consequentemente está gerando renda. Mas quando o senhor explicava aqui para a gente os impactos da Selic, o senhor colocou que a longo prazo vai impactar nos investimentos, né, ou seja, os empresários vão investir menos, as empresas vão crescer menos. Isso consequentemente a longo prazo pode levar a uma queda da geração de emprego e renda, essa falta de investimento? Com certeza. Essa taxa de juros Selic, ela tem um impacto negativo sobre consumo e sobre investimento. O investimento é o que vai gerar emprego a longo prazo. Então, se você quer saber se no futuro o mercado de trabalho vai estar bom ou ruim, você olha a variável investimento. Porque quanto mais que os empresários investem, ou seja, eles estão comprando máquina, equipamento, matéria-prima, eles vão precisar de trabalhadores para operar essas máquinas, esses equipamentos e utilizar essa matéria-prima. Então, quanto maior for o nível de investimento, a tendência é de geração de emprego a médio e longo prazo. Agora,
com a elevação da taxa de juros Selic, isso faz com que o investimento se retraia e, por conseguinte, ocorra uma redução da geração de empregos a médio e longo prazo na economia. Então, com certeza, a gente vai chegar numa situação que o mercado de trabalho, talvez já no próximo ano, já não esteja tão aquecido como está este ano. É, e aí são outras consequências, né, Exatamente. nessa roda da economia, né. É, exatamente. Sobretudo em um ano político, que aí a coisa se torna muito mais melindrosa, então realmente, mas eu ainda acho que o grande problema realmente é a inflação. Então se o governo chegar no próximo ano com essa inflação alta do jeito que está, porque a tendência é que a inflação desse ano seja maior do que a do ano passado. Ano passado foi 4,8, esse ano 5,6. Então no próximo ano, se caso a gente não consiga reduzir essa taxa de juros Selic, a tendência é do governo ter bastante dificuldade nas eleições. É, e o governo culpava, o Banco Central, né, principalmente quando a presidência era de Campos Neto, o governo dizia que era uma Hum. questão ideológica, por Campos Neto ter uma aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora quem está à frente da presidência do Banco Central é alguém que foi indicado pelo próprio Lula, né, é um aliado de Lula, mas mesmo assim, como o senhor já colocou, a tendência é o aumento da taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. E o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, culpava o governo pela situação e dizia que se devia à incapacidade do governo Lula de muitas vezes controlar os gastos, né. E aí uma das críticas da oposição é que o governo Lula gasta muito e gasta mal. Realmente, analisando o governo Lula, é um governo que gasta mal? Isso daí eu acho que é histórico no Brasil, né, gastar mal, acho que não é só do governo Lula, né. Assim, inflação, se você for estudar as raízes da inflação, nos diversos países do mundo, sempre tem um pezinho ali na questão fiscal. Por exemplo, se a gente voltar ali para a década de 80, final da década de 80, início da década de 90, redemocratização, o Brasil passava por um processo hiperinflacionário, né. A gente tinha uma inflação de mais de 1000% ao ano. Eu até brinco em sala de aula: "Rapaz, o povo hoje em dia reclama com 5%, avalie quem viveu ali no final da década de 80 que era 1000%". Então as pessoas que E o estão nos preço ficava ouvindo, ali em horas, né. aquela pessoa que é mais velha, recebeu o salário ali, já corria para o supermercado para fazer compra, porque se ele deixasse para o dia seguinte, a história já era outra, era remarcação de preços diariamente. Então, uma das raízes desse processo hiperinflacionário brasileiro era a questão do gasto público descontrolado. Então, de modo geral, quando você percebe processos, a inflação se acelerando muito, sempre, geralmente, vai ter um pezinho ali na questão do gasto público do governo se acelerando e gastando mal. Então, assim, respondendo objetivamente, sim, a gente gasta muito mal. O Brasil ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, algo em torno de 34% do PIB, ou seja, mais ou menos um terço de tudo que nós produzimos aqui no Brasil vai para o governo. E cabe a ele gerenciar esses recursos e investir em infraestrutura, educação, saúde, segurança, etc. Só que, se você for perguntar para o brasileiro se ele está satisfeito com essa prestação de serviço, de modo geral, não. A infraestrutura deixa a desejar, a educação pública deixa a desejar, saúde pública, segurança, etc. Então, assim, a gente paga. Por isso que a gente diz, aqui no Brasil a gente paga imposto como um país desenvolvido, mas tem serviços de país de terceiro mundo, de país subdesenvolvido. Então, realmente precisa ser feita uma reforma administrativa, ser repensada a gestão do Estado para aumentar a eficiência do gasto público, porque paga-se muito imposto no Brasil e o brasileiro não vê o retorno disso sobre a prestação de um serviço público de qualidade. Então, realmente é um desafio para o governo Lula, mas esse desafio não é de agora, já vem ao longo da história do Brasil, de realmente melhorar a qualidade do gasto público. Esse é um grande ponto para a gente. E aí, realmente, o governo Lula, desde o início, vem apostando para acelerar o crescimento econômico em duas variáveis: o aumento do gasto público, que ano passado aumentou 1,9%, e o aumento do consumo das famílias, que ano passado aumentou, salvo engano, mais de 7%. E aí o governo ele sempre está apostando, incentivando as famílias consumirem cada vez mais, só que isso tem um ponto negativo, porque isso respinga lá no endividamento das famílias. O endividamento das famílias brasileiras hoje está em 76%.
e o índice de inadimplência está em 29%, ou seja, quase um terço da população brasileira inadimplente. Lembrando qual é a diferença, endividamento, se você Sim, compra um carro, você financia, você já adquiriu uma dívida. Por mais que você esteja pagando ali a prestação em dia, mas você adquiriu uma dívida. Vou pagar em dia, beleza, mas é uma dívida. A inadimplência é quando a prestação venceu e você não pagou. É isso que é inadimplência, tá bom? Então, assim, a gente tem um nível de endividamento de 76%, inadimplência 29%, e aí o governo ele segue apostando no aumento do consumo das famílias. Não à toa que essa semana veio essa medida das pessoas, dos trabalhadores CLT, poder pegar dinheiro emprestado junto a banco, que dá como garantia o FGTS. Isso daí é muito ruim para o trabalhador, porque o FGTS é um dinheiro que é uma garantia do trabalhador. Aí o trabalhador ele não pode sacar o FGTS por uma série de regras impostas pelo governo, mas ele não pode sacar o dinheiro que é dele, mas ele pode pegar um empréstimo junto ao banco, pagar uma taxa de juros altíssima, e essa taxa de juros altíssima é elevada por conta da elevada taxa de juros Selic praticada no Brasil, e aí ele dá como garantia o dinheiro que originalmente é dele, que é o FGTS, ou Mas o seja, governo está vendendo essa proposta do FGTS como algo muito vantajoso para o trabalhador, né? A gente acompanha os discursos políticos, né? E o governo está colocando ali como algo que vai aliviar nesse momento de dificuldade do trabalhador que está em dívidas, né? eu sinceramente, Endividado. eu realmente eu não concordo com o governo, porque você imagina, você tem um FGTS, um trabalhador brasileiro tem R$ 10.000 de FGTS, ele está precisando de dinheiro, por que ele não pode sacar? Aí o governo estabelece uma série de pré-requisitos, o cara não pode sacar, beleza. Quem está em emergência, Aí demitido. você pode ir ao banco sacar um dinheiro dando como garantir um dia que é seu. Então, assim, é um completo absurdo. Isso daí é extremamente prejudicial, para o próprio trabalhador brasileiro. É. Agora, quando a gente pensa, né, nessas medidas e o senhor falando da questão do ajuste fiscal, e o senhor citou a necessidade de uma reforma administrativa, mas o governo corre desse assunto, né, é um assunto polêmico, como toda reforma, né, a gente acompanhou essa última reforma tributária, mas a reforma administrativa gera uma discussão muito grande, né, até porque entra a questão de cortes de privilégios, né, que o governo coloca, dentro desse tema da reforma administrativa, quais seriam os pontos que o senhor acredita que realmente trariam um efeito a médio e longo prazo? Eu acho que a gente precisa enxugar o Estado brasileiro, eu acho que a gente precisa criar mecanismos para incentivar o aumento da produtividade no setor público, Hum. porque no setor privado é mais fácil você identificar e premiar os trabalhadores mais produtivos. No setor público, acaba que fica todo mundo ali de uma determinada empresa pública ou instituição pública nivelado pela mesma régua. E aí não existe muito incentivo, a depender do órgão, para a pessoa ser mais produtiva no setor público. Então a gente precisa realmente, eu acredito, enxugar o Estado público, criar mecanismos para melhorar a qualidade do gasto público. A gente precisa evoluir muito na discussão da chamada avaliação de política pública, que a gente ainda está muito iniciando, porque aqui no Brasil a gente costuma achar que uma política pública é boa pela intenção. Se a minha intenção é boa, então a política pública é boa. Hum. Mas, às vezes, ao implementar aquela política pública, o resultado passa muito longe do esperado e você está ali gastando milhões de impostos com uma política pública que é totalmente ineficaz. Então, a gente precisa avançar muito nessa questão de avaliação de política pública. Qual política pública é boa? Qual política pública não é boa? Política pública boa, então a gente intensifica, a gente joga mais dinheiro público. Política pública não é boa, a gente cancela aquela política pública e pega o dinheiro e joga para aquelas políticas que estão dando certo. Então a gente ainda tem muita dificuldade nessa questão de avaliação de política pública, mensuração e ver como aumentar o investimento na política pública boa e acabar com a política pública ruim.
É difícil um governo, né, querer fazer essa avaliação interna. Quando o senhor fala em enxugar, o senhor está se referindo ao tamanho da máquina e tem uma discussão que se fala muito sobre o número de ministérios, o Sim. número de pastas, né, que são criadas e há essa crítica ao governo atual por ter um número de ministérios, maiores comparados Sim. ao governo anterior. Sim, eu acho que você precisa reduzir o número de ministérios, reduzir o número de cargos comissionados, cargos terceirizados. Eu acho que a gente precisa também focar mais na questão do concurso público, do trabalhador efetivo, para poder manter ali aquele trabalho constante ao longo do tempo. Então, realmente, comissionado e terceirizado se reduzir ao estritamente necessário, porque a gente vê que determinados órgãos acabam virando apenas cabide de emprego, né? Aí vai mexer na política, né. É o que o senhor É. está querendo seria um mundo ideal, né, porque quando a gente vai para a realidade, como é que vai reduzir o número de comissionados e terceirizados se eles estão ligados diretamente com a política? Pois é, aí é onde entra o conselho do economista, e aí o político toma uma decisão Segue não, né. muitas das vezes não serve. A maioria das vezes, mas, realmente passa por esses cortes, ali cortar Isso. na própria carne, né. É, cortar na própria carne e realmente aumentar a eficiência do gasto público. Não dá mais, pleno ano 2025, a gente pagar tanto imposto nesse país e a gente ter serviços públicos de má qualidade, como é o caso aqui. E eu acho que cada vez mais as pessoas, a população brasileira, está se revoltando contra isso daí, está cobrando cada vez mais, e por isso que de vez em quando você vê candidatos que são completamente fora daquela bolha política, ou conseguir vencer uma eleição ou passar muito perto. A gente viu em São Paulo quase que o Marçal ia para o segundo turno. Sim. É um candidato que se dizia ali totalmente de fora, daquele esquema político, né, do centro político. Então, assim, realmente precisa aumentar a eficiência, do gasto público. Esse daí é um grande desafio para os nossos governantes. É isso. E a gente vê uma rejeição maior da população com relação à própria classe política, né, a avaliação cada vez pior, né, mas quando a gente coloca: "Ah, o governo tem que gastar bem, né, tem que aplicar melhor o recurso público", não é só uma responsabilidade do executivo, passa também um papel do legislativo, né, e entre essas relações, né, de Claro. favores ali políticos entre o executivo e o legislativo, a relação que o legislativo tem com os executivos municipais, liberação de emendas, nesses assuntos que são muito polêmicos, e aí a gente vê o quanto a nossa forma de fazer política, ela é tão maléfica para o Sim. nosso desenvolvimento econômico, né. Eu sou da opinião que a gente precisa fazer uma reforma política muito séria. Na minha avaliação, a gente tem um grande número de partidos políticos e não tem tanta ideologia É. para abarcar tantos partidos. A gente pega os Estados Unidos, tem 2 principais, republicano e democrata. Então, se você for ver do espectro político, tem ali direita, esquerda. Do ponto de vista econômico, nós temos os liberais, ali mais à direita, nós temos os sociais democratas, mais à esquerda. E aí a gente tem uma série de partidos políticos, o que é que eles realmente representam, a quais interesses eles representam. Eu acho que outro malefício do nosso país é essa questão de eleição de 2 em 2 anos. A gente teve eleição para prefeito ano passado. Esse ano, se você ligar o jornal, só se fala na eleição no próximo ano, ou seja, ninguém está focado em pensar o país, em ter um projeto nacional para implementar. Não, as pessoas estão preocupadas com a eleição no próximo ano. E essa discussão já veio já desde o ano passado, com a eleição para prefeito, porque a gente sabe que isso daí é o pensamento dos governadores, deputados, senadores, que eles precisam fazer o maior número de prefeitos possível Hum. para servir de base de apoio 2 anos depois, porque se não consegue eleger muitos prefeitos da sua base de apoio, vai ter uma série de dificuldades 2 anos depois. Então a gente está o tempo todo discutindo política, né, e a gente acaba que essas discussões econômicas, a gente sabe há muito tempo. Por exemplo, reforma tributária, eu brinco, quando eu fiz economia há 20 anos atrás, está completando 20 anos que eu ingressei em economia na Federal do Piauí, já se falava em reforma tributária, veio sair esse ano. Quer dizer, ano passado, minto. Ano passado e ainda continua esse ano. E essa demora por questões políticas. Exatamente, questões políticas. A reforma da Previdência também, muitos e muitos anos se discutia se fazia alguma coisa ali pontual,
mas só foi feita mesmo a reforma da Previdência ali no início do governo Bolsonaro. Então, assim, tem uma série de reformas. E a reforma administrativa, ela precisa ser feita. E eu acredito muito que, até antes da reforma administrativa, eu acho que a gente precisa repensar a forma de fazer política no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reforma política, que eu, pelo menos, eu vejo hoje o presidente da República, seja ele quem for, ou ela, refém do Congresso. Total. A Total, então votação assim, do orçamento mostrou isso, deixou bem claro. exatamente, ou seja, é outro absurdo, era para o orçamento ter sido votado em dezembro do ano passado, nós estamos terminando março de 2025 e só agora foi votado o orçamento de 2025. Então, assim, a gente percebe que as relações de poder, elas não estão balanceadas e a figura do presidente da República está bastante enfraquecida hoje. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma reforma política e repensar a forma de fazer política no Brasil para, a partir daí, a gente poder tomar as decisões econômicas que têm que ser tomadas. E aí é difícil, porque quem faz a reforma são os próprios políticos, né, Exatamente. e eles não vão fazer nada prejudicial a eles, né, claro. Exatamente. Todas as reformas que acontecem são benéficas a eles e aos grandes grupos, né, que comandam esse país. O senhor citou aí reforma da previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, essa necessidade da reforma administrativa. Essas reformas que já aconteceram, a gente sabe que são impactos de médio e longo Uhum. prazo, mas já dá para sentir na economia impactos dessas reformas? Eu acho que a reforma da Previdência, que realmente era necessária, a gente sabia do rombo da Previdência, então ela vai surtir efeito, ainda vai demorar um pouco, né? Mas realmente já está gerando uma economia para o governo central. Na verdade, já está começando a se discutir uma nova reforma, uma ainda mais intensa do que a que foi feita pelo governo Bolsonaro. Porque o que é que acontece? Ao longo do tempo, as pessoas vão ficando mais velhas, a expectativa de vida das pessoas estão aumentando, porque como é que funciona o sistema previdenciário? Ele foi criado basicamente com a ideia, olha, as pessoas mais jovens vão estar trabalhando e vão sustentar aquelas pessoas que tiverem se aposentado. Só que ao longo do tempo, o que é que está acontecendo? A expectativa de vida das pessoas está aumentando e a taxa de natalidade está caindo, né? Então, ou seja, é cada vez menos pessoas jovens ingressando no mercado de trabalho para poder sustentar aquelas pessoas, sustentar assim, sustentar o sistema, né? Que vai pagar a aposentadoria dessas pessoas que já estão aposentadas. Então, volta e meia, isso daí não é só o Brasil, mas todos os países do mundo, volta e meia, precisa fazer uma reforma da Previdência A para Argentina poder. agora, né, tá em Exatamente. discussão. Exatamente. Estados Unidos, Japão, Europa, sempre estão, volta e meia, estão fazendo a reforma para poder ajustar esse sistema da Previdência à nova realidade que está o tempo todo mudando. Então, eu acredito que era uma reforma que era necessária e que foi bem-vinda. Agora, e eu acho que a reforma tributária, embora ela ainda não reduza a carga tributária, infelizmente, mas ela é no sentido correto de simplificar o sistema de imposto. A gente está transformando ali 5 impostos em apenas 2. Então, a gente vai procurar, a reforma busca eliminar impostos em cascata, busca reduzir a quantidade, tornar mais simples o sistema tributário. Então, daí a tendência é de ter muitos benefícios para a economia brasileira, mas são benefícios que vão demorar, provavelmente só daqui a 10 anos que a gente vai perceber esses benefícios dessa reforma tributária, que eu acho que também foi bem-vinda, foi no sentido correto. Aí entra aquela coisa da economia versus a política. Não era a reforma que deveria ter sido feita, mas a que foi possível. Então, dentro das possibilidades, dizem que o ruim é o nada, né? Mas quando o senhor fala aí da reforma da Previdência e na sua avaliação que outra, né, reforma possa acontecer aí nos próximos anos, isso traz uma preocupação para a gente, né, Sim. porque é a reforma que foi aprovada, né, para o trabalhador, o senhor coloca que ela é bem-vinda para o sistema, né, mas para o trabalhador e o aposentado, ela muitas vezes é vista como uma reforma maléfica, né, porque aí, tem essa necessidade de sustentação do sistema, a gente entende tudo isso, a gente sabe do rombo, mas ao mesmo tempo esse rombo é um rombo que foi tomado por questões políticas, por uma opção, por uma série de fatores Sim. históricos, né, ali
teoricamente não tem Não tem roupa. responsabilidade, né. E essa possibilidade de uma nova reforma seria ainda mais prejudicial para o trabalhador, né. Essas reformas elas já sempre acabam alterando para pior o status quo do trabalhador, né, porque sempre ela vem no sentido de: "Ó, você precisa trabalhar mais tempo para poder se aposentar", é sempre nesse sentido. Eu pelo menos nunca vi uma reforma o contrário, não, você Impossível. precisa trabalhar menos tempo, seria o melhor do mundo, é assim, faz o sonho de todo trabalhador, né. Mas a tendência é sempre aumentar os anos de trabalho do trabalhador. Então isso daí para o trabalhador é ruim, mas assim, é um mal necessário porque o sistema ele precisa ser mantido, ele precisa ser financiado. Agora também assim, tem outras hoje em dia as pessoas estão, tendo uma qualidade de vida muito maior, né. A gente uma pessoa hoje com 60 anos não é a mesma coisa da pessoa com 60 anos há Sim. 20, 30 anos atrás. A pessoa hoje em dia, a gente tá conseguindo chegar a 60, 70, 80 anos com muito mais vitalidade do que, décadas atrás. Então as pessoas conseguem também aumentar, em alguns anos, o trabalho, mas isso daí, dado que ocorreu uma melhora da qualidade de vida e as pessoas estão chegando à velhice com muito mais qualidade do que chegavam agora, então também não chega a ser o fim do mundo. Lógico, é uma situação ruim. Para o trabalhador, ninguém vai dizer: "Ah, eu estou feliz porque eu vou precisar trabalhar mais tempo para me aposentar". É lógico que é uma situação ruim para o trabalhador, mas é uma situação que infelizmente é necessária para a manutenção da solvência do sistema. Isso daí ocorre em todos os países do mundo. Eu realmente não conheço um exemplo do que ocorra o contrário. Claro. É aquele ditado: "A corda só arrebenta do lado mais fraco", Exatamente, somos nós. é. Os trabalhadores estão revoltados nesse momento, ouvindo aqui esse seu argumento com relação à É, reforma. infelizmente. É, infelizmente é assim que funciona o sistema. Mas a gente falando, né, sobre esse impacto da política na economia e da economia também na política, né, a gente sempre se questiona por que que o Brasil, um país, né, de dimensões continentais, um país que tem tantas riquezas, que tem tantas possibilidades de crescimento, de investimento, né, de atrair investimento, por que que o Brasil, ele sempre a gente fica naquela sensação, nós estamos andando, estamos crescendo e de repente parece que tudo desanda, né. Por que que a gente vive sempre essa expectativa de crescimento, de chegar a ser de fato uma das maiores economias do mundo no sentido de não só de crescer nos números da economia, mas de crescer ali na distribuição de renda, em se tornar uma sociedade realmente rica, e aí sempre a gente acaba crescendo e depois vem toda essa frustração, né, com relação à nossa expectativa de crescimento. Eu acho que é porque o Brasil ele não consegue crescer de uma forma, acelerada e constante, né. Então a gente percebe, se a gente for estudar a história da economia brasileira, ela é marcada por altos e baixos, alguns períodos de grande crescimento econômico, como foi ali o milagre econômico, né, entre 1968 e 73. O Brasil no pós-segunda guerra cresceu bastante, no pós-1930 cresceu bastante. Então, mas sempre tiveram períodos de forte crise, por exemplo, a década de 80 não é à toa chamada de década perdida. Quando houve a redemocratização, foi um período que a gente viu que o Brasil tinha uma elevada dívida pública, uma elevada inflação, uma série de questões. A década de 90 a gente passou por uma série de crises econômicas, crise do Chile asiático, crise da Rússia, crise da Argentina, tudo isso impactou. A virada do século teve crise, 2008 teve crise. Eu acho assim, em primeiro lugar, como o mundo ele está cada vez mais globalizado, então qualquer crise, tem muitas crises que nós passamos que vieram de fora, né. Então a gente, década de 90, tigre asiático, crise da Argentina, Rússia, foram crises que afetaram o Brasil. 2008 foi uma crise que nasceu fora, mas que impactou o mundo todo, né. Já ali a crise em 2014, 2016 do governo Dilma, foi uma crise 100% interna, né. Mas a gente percebe que tem várias crises externas que afetam a gente, pandemia também, né, outra crise externa que Sim. nos afetou. Eu acho que o Brasil realmente falta esse projeto de longo prazo para a gente poder promover um crescimento econômico sustentável. Mas assim, eu sou bastante otimista. Eu acho que tem muita coisa boa que aconteceu, que as pessoas não param muito para pensar. Por exemplo, você pega o Plano Real, foi uma grande conquista. Sim.
O Brasil chegou a ter uma inflação de mais de 1000% ao ano. Você imagina que é ter uma inflação de mais de 1000% ao ano. Quem está hoje em dia reclamando de uma inflação de 5% ao ano, hoje ia estar feliz da vida, não, hoje em dia é besteira isso daí. E o Plano Real, ele criou porque o Brasil, ele tinha uma série, a gente chegou na década de 90 ali no governo Itamar Franco, a gente tinha uma série de problemas de crise fiscal, gasto público inexcessivo, a gente não tinha nem controle desse gasto público, o orçamento das empresas estatais se misturava com o orçamento público, era uma coisa só, era a maior confusão, né. Então, assim, se você for ver o Plano Real, ele fez uma transformação da economia brasileira, reduziu a inflação para patamares normais. Hoje em dia a gente está, ano passado foi 4,8%, isso daí não é um absurdo não. Se você for ver um país desenvolvido, ele tem uma inflação de 2, 3%, no ano ruim chega a 5%, então a gente, não é tão alta assim a nossa inflação brasileira hoje, né. Mas comparando com Comparando com o ano passado, renda, exatamente. não, eu estou falando com a comparação com os outros países, a renda e com o nível de vida, para a gente essa inflação aqui ela é bem Tem essa questão, mas assim, o que eu quero dizer, eu acho que existem ganhos, tá entendendo? Por exemplo, a gente fez, eh, mo remontou o arcabouço macroeconômico com o Plano Real, que a gente conseguiu trazer a inflação para um patamar bem melhor, a gente conseguiu dar uma organizada nas finanças públicas. Tem muito que evoluir, a gente gasta muito mal, a gente tem uma carga tributária muito elevada, mas já foi muito pior. Já foi muito pior. Então eu acho que realmente é um desafio, por nossos governantes, e eu acho que realmente falta um projeto de país para promover esse crescimento econômico sustentável, com respeito ao meio ambiente, sustentabilidade com inclusão social. com essa mensagem positiva, essa mensagem de esperança desse grande economista, a gente encerra aqui esse episódio de hoje do A10 Cast. Um prazer sempre conversar com o senhor, explicando para a gente de forma bem clara, nos ajudando a compreender vários fatores da nossa economia. Muito obrigada, foi um prazer conversar com o senhor sobre essa perspectiva econômica. Obrigado, Lídia, foi um prazer mais uma vez, espero voltar aqui outras vezes. Com Muito certeza. obrigado. Obrigada.